Muitas vezes nós temos atitudes, pensamentos contraditórios em nossa vida. Nós cremos que Deus sabe melhor acerca daquilo que está nos afligindo, dos nossos problemas, das nossas vidas, mas percebe-se uma relutância em render-se a essa onisciência, a esse Deus que sabe melhor. Parece que no fundo nós acreditamos que a nossa maneira é melhor, o nosso jeito é melhor, nossos caminhos são melhores, nossa vontade é melhor. A nossa boca confessa que Deus sabe tudo. Nossa boca confessa que Deus é onisciente, que Deus nos ama. Então, por que nós sentimos essa resistência interior e não nos rendemos à vontade desse Deus? As pessoas também pensam, e no fundo parece que têm medo de render-se a Deus, porque elas pensam que se elas chegam a se render a Deus de maneira completa, que Deus irá enviá-las para um lugar que elas não gostam, irá fazer com que sejam lançadas em uma fornalha ardente, e elas têm um monte de ideias estranhas, como se Deus fosse mau. Deus não age dessa maneira. Não, eu não vou me render completamente a Deus, porque quem sabe Ele me manda de missionário lá para um deserto da África, um lugar que eu não goste. Não, Deus não age dessa forma. Deus é um Deus carinhoso e nem sempre a nossa vontade está em choque com a vontade de Deus. Deus não é um Deus assim que gosta de nos contrariar. Pelo contrário, a Bíblia diz que Ele até concede o que deseja o nosso coração. Deus não é um Deus mau. A Bíblia diz que Ele é um Deus bom. Deus não é um tipo de Deus que diz assim: ela quer isto, eu vou contrariá-la, vou quebrá-la, vou quebrar a sua vontade própria. Vou fazer o contrário do que ela está querendo ou do que ele está querendo. Não, Deus não age dessa forma. O problema, o porquê há tanta confusão acerca da vontade de Deus, dos caminhos de Deus, é porque nós não temos um relacionamento profundo com Deus. Aí a nossa cabeça está na frente de tudo e não o nosso coração e o nosso relacionamento com Deus. Aí nós ficamos fazendo contas, dividindo, somando, multiplicando, subtraindo, fazendo cálculos mentais. E se eu fizer isso, e se eu fizer aquilo, e o nosso coração não descansa em Deus, porque não conhece verdadeiramente a Deus. Por isso estamos estressados, exaustos, sem forças, desanimados, porque não temos um relacionamento com Deus. Não conhecemos a mente de Deus na oração. Sempre a nossa mente está
Será que é a vontade de Deus? Será que isto é certo? Será que é? Será que não é? Por quê? Devemos ter uma comunhão mais profunda com Deus e essas dúvidas irão desaparecer. E ter comunhão com Deus não é difícil. É abrir o coração. É muitas vezes orar os nossos sentimentos. Aprenda a orar os seus sentimentos. Se você sente medo, não finja ser forte. Diga: Senhor, estou com medo. Eu temo que isto me aconteça. Foi o que Jacó fez. Leia em Gênesis a oração de Jacó. Ele disse: Senhor, estou com medo do meu irmão Esaú. Se você sente fraqueza, ore a sua fraqueza. Se você tem medo, ore o seu medo. Se você tem dúvidas, ore as suas dúvidas. Seja sincero diante de Deus. Tenha um relacionamento profundo com Deus. E você vai ver como a sua vida vai decolar e vai prosperar.